Bom dia para você. Gente, eu estou lendo um livro, na verdade eu estou lendo pela segunda vez, Indicadores Fragmentados, como o cristianismo compreende o mundo. Esse livro é de N.T. Wright, é um teólogo muito conhecedor da palavra, e de história também. Então, eu gosto muito dos livros de N.T. Wright. E este livro, ele trata, como ele mesmo fala aqui, indicadores fragmentados. Ele aborda nesse livro temas bem relevantes, que são bíblicos e que, no meu entendimento, hoje a igreja deixou meio que de lado, no sentido de não mais tratar de uma forma mais clara desses assuntos e até mesmo de combater o que não é. Então ele fala nesse livro sobre justiça, amor, espiritualidade, beleza, liberdade, verdade e poder. E eu gostaria de deixar um spoiler aqui para vocês sobre a questão da justiça, porque a gente vive meio que assim desacreditado, quando se fala de justiça. E é interessante que quando se fala de justiça, o que mais a gente escuta é que só se acredita na justiça de Deus. Mas eu quero dizer para você que essa justiça, ela existe e ela com certeza está atuando no mundo em que nós vivemos. Não é a injustiça que está prevalecendo, mas é a justiça de Deus. Então, eu vou deixar um spoilerzinho aqui de um trecho que ele fala sobre um Deus de justiça. E ele diz o seguinte: quem conhece bem o Evangelho de João pode considerá-lo um livro sobre o amor de Deus, um convite a um relacionamento íntimo com o Pai, uma promessa de renovação espiritual. Bem, ele é realmente tudo isso, como veremos na leitura do livro. No seu âmago, encontramos uma mensagem sobre um mundo que será devidamente responsabilizado. E ele diz o seguinte aqui em João 3, de 19 a 21. E esta é a condenação: a luz veio ao mundo e as pessoas amaram as trevas em vez da luz, porque suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz. Essas pessoas não se aproximam da luz, pois temem que suas obras sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que fique claro que suas obras são realizadas por intermédio de Deus. João 3, 19, 21. Portanto, ele diz, ainda que muitas pessoas conheçam o famoso versículo de João 3,16, sobre como Deus amou tanto o mundo, a ponto de enviar seu Filho para salvá-lo, não percebem que isso é seguido quase imediatamente por essa declaração poderosa sobre justiça. A luz de Deus exporá os atos perversos praticados na escuridão, e a justiça é uma manifestação de seu amor. Desse modo, a chegada da luz e do amor divino ao mundo significa que Deus restaurará tudo no fim. Então, é sobre o ato de julgamento final que no mundo judaico foi a revelação definitiva da justiça. E ele continua aqui citando João 5, agora de 20 a 27. O Pai não julga ninguém. Ele confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho como honram ao Pai. Todo aquele que não honra o Filho também não honra o Pai que o enviou. Eu lhes digo a verdade solene: todo aquele que ouve minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Essa pessoa não será julgada. Ela já passou da morte para a vida. Eu lhes digo a verdade solene: a hora se aproxima. Em verdade, já chegou, em que, então, os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Porque, da mesma forma que o Pai tem vida em si mesmo, concedeu ao Filho o privilégio de ter vida em si mesmo, e deu-lhe autoridade para
julgar, ou seja, para fazer justiça, porque ele é o Filho do homem. Então, dessa maneira, diz N.T. Wright, falando sobre a questão da justiça de um Deus de justiça. O Evangelho de João descreve um Deus que se importa, sim, profundamente com a justiça. Este ponto é fundamental. Embora nós, seres humanos, tenhamos dentro de nós um eco forte desse desejo por justiça, é no próprio Deus que esse anseio é completo e aperfeiçoado. Parte da esperança oferecida pela fé cristã é o conhecimento de que Deus não permitirá que a injustiça prevaleça. Esse é um elemento central nas boas novas do Evangelho. Portanto, é essencial lembrar que o Evangelho de João é um livro sobre como o mundo todo está sendo finalmente consertado e endireitado. É um livro sobre justiça que conta a história de como o próprio Deus, Criador, se dedica para que as coisas sejam resolvidas e corrigidas, para que se faça justiça, para que a luz brilhe nas trevas. E nos diz o que ele fez para atingir tal objetivo. Se não lermos o livro com essa história mais ampla em mente, não entenderemos o ensinamento sobre amor e consolo que, correta e justamente, desejamos e esperamos. É importante nos lembrarmos dessa verdade máxima ao encontrarmos duas realidades sombrias no Evangelho de João. O fato de o próprio Jesus ser aparentemente vítima de injustiça e o poder do adversário de criar e acentuar a injustiça neste mundo. Então, espero que esse pequeno trecho, né, do livro possa despertar você a ler mais sobre este assunto. Porque diferente do que muitos estão acreditando, né, crendo que a injustiça está prevalecendo, não. Quem está prevalecendo é a justiça de Deus. Amém? Então, que Deus assim nos abençoe, nos encoraje, para que como igreja do Senhor, a gente possa permitir que essa luz, que é a justiça de Deus, resplandeça nesse mundo para a honra e para a glória do nome dele.